Continuando agora de onde a gente parou na parte anterior, vamos ler do versículo 20 até o 28. 1 Coríntios 20, 1 Coríntios 15, do 20 ao 28. Diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Paulo começa esse trecho aqui com um mas. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se a ressurreição dos mortos fosse uma falsidade, todas aquelas implicações que a gente viu no último trecho seriam verdadeiras. Que implicações são essas? Vamos lembrar. Primeira implicação, Cristo não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Em segundo lugar, não haveria proveito nem em anunciar o Evangelho, nem em crer nele. Em terceiro lugar, os apóstolos perderiam toda a sua credibilidade. Por quê? Porque eles seriam falsas testemunhas de Deus, dizendo que ele havia feito algo que ele não fez, que é ressuscitar Cristo dentre os mortos. A quarta implicação é que Jesus não pagou pelos pecados de ninguém, porque ele era um homem comum e morreu a morte de um homem comum. Então, aqueles que nele creem ainda serão condenados pelos seus pecados. E todos os que morreram crendo nele também serão condenados pelos seus pecados. E, em quinto lugar, os cristãos são miseráveis, dignos de toda compaixão e pena. Porque a vida presente é tudo que temos se a gente não crê na ressurreição. E os cristãos desperdiçam as suas vidas sofrendo as dores do cristianismo. Perseguição, prisão, insulto, abstinência de diversos prazeres, enfim. Se não há ressurreição, nós fazemos muito bem em abandonar toda essa coisa de cristianismo. Mas, contudo, entretanto, Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aqui nesse trecho que a gente leu, Paulo ele se dedica a contrapor a negação da ressurreição, sobre a qual ele falou na parte anterior, com a afirmação da realidade da ressurreição. E ele faz esse contraponto não apenas reafirmando que Cristo ressuscitou, mas também aprofundando nos fatos que estão diretamente conectados com a ressurreição de Cristo. Entre esses fatos está justamente a ressurreição geral dos mortos que acontecerá no futuro. Então, Paulo remove várias possíveis dúvidas relativas a esse assunto. Por exemplo, é possível que aqueles coríntios que negavam a realidade da ressurreição duvidassem dela por causa da demora desse acontecimento. Onde é que está a ressurreição? Já haviam se passado diversas décadas desde que Cristo havia morrido e supostamente ressuscitado. Então, se a ressurreição dos mortos é uma realidade, cadê ela? Pois bem, vejamos
o que Paulo está ensinando aqui aos coríntios. Ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Primícias são os primeiros frutos de uma colheita. A analogia que Paulo está fazendo aqui é bem clara. É como se toda a humanidade fossem os frutos de uma plantação e a colheita fosse a ressurreição. Cristo é as primícias dessa plantação, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, ele foi o primeiro a ser colhido, ele foi o primeiro a ser ressuscitado. E todo o restante dos frutos ainda está para ser colhido, mas isso só vai acontecer no futuro. Essa futura ressurreição do restante da humanidade está intrinsecamente conectada a Jesus Cristo. Como disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Todos aqueles que ressuscitarão para a vida eterna só ressuscitarão por causa de Cristo. E Paulo chama a atenção para esse fato, fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Ele diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então Paulo está dizendo, por causa das ações de Adão, pelo pecado que ele cometeu, a morte veio para todos os homens gerados por Adão. Mas, por causa das ações de Cristo, pelo seu sacrifício substitutivo na cruz e pela sua perfeita obediência, a ressurreição virá para todos aqueles que são gerados por Cristo. Mas cada coisa a seu tempo. A ressurreição não vem imediatamente para todos os homens. Nas palavras de Paulo, cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, a resposta aí, para quando é que os mortos ressuscitarão? Resposta, quando Cristo vier. Esse momento em que o restante dos frutos serão colhidos, para usar a analogia de Paulo aqui, ou seja, quando o restante da humanidade será ressuscitada, é o momento do fim. É a última coisa que acontecerá aqui nessa era presente. Paulo diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Quando Cristo vier e os que lhe pertencem forem ressuscitados, Cristo entregará o reino a Deus o Pai. E se ele vai entregar o reino a Deus o Pai, isso significa que no presente momento ele está reinando. De fato, é isso que Jesus Cristo disse quando ele ressuscitou dos mortos. Ele disse, foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, versículo 18. Então, o governo dos céus e da terra, no presente momento, está sob o poder de Jesus Cristo. E, no presente momento, o que Cristo está fazendo é governar os céus e a terra. Às vezes a gente fica meio confuso, né? Sobre o que Cristo está fazendo agora que ele ressuscitou dos mortos, porque a gente não vê o que ele está fazendo, mas a resposta é clara, a resposta é essa. Cristo está reinando, governando, dando ordens a anjos e a homens, guiando a sua igreja para que seja cumprido cabalmente todos os seus planos de redenção de todos os eleitos de toda a terra, antes que ele venha para ressuscitar a todos e conceder a todos a vida eterna. Nesse seu governo, Cristo ele tem destruído tudo o que se opõe a ele, né? No presente momento, Satanás continua enganando as pessoas e tentando deter a expansão do evangelho,
E para isso ele levanta pessoas, líderes, poderes e autoridades na terra para isso, mas Cristo sempre vence, de modo que nenhum dos eleitos de Deus em toda a terra e ao longo de toda a história jamais se perde. Cristo tem muitos inimigos, mas ele tem vencido a todos. Paulo continua falando isso quando ele diz: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, o plano de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é que Cristo reine sobre os céus e a terra até o momento em que todos os seus inimigos tiverem sido derrotados. Alguns desses inimigos a gente já mencionou, que é Satanás e os poderes e autoridades que Satanás levanta para se opor aos planos de Cristo aqui na terra, mas também há um outro inimigo que Cristo irá derrotar por último, que é a morte. Paulo diz: o último inimigo a ser derrotado é a morte. A destruição da morte significa que aqueles que ressuscitarão para não morrerem mais. Eles ressuscitarão para viverem eternamente. Isso tudo acontecerá porque é da vontade de Deus que tudo esteja sujeito a Cristo, que é o cabeça da humanidade redimida. Paulo diz: porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Eu falei que Cristo é o cabeça da humanidade redimida, porque aqui Paulo cita o Salmo 8, em que Davi louva a Deus o fato de Deus ter dado ao homem o domínio sobre toda a criação. As palavras deste salmo, elas se aplicam à humanidade em geral. E Paulo as aplica aqui a Cristo em particular, que é um homem a quem Deus tudo sujeitou debaixo dos pés. Mais do que a criação, mais do que a terra, os animais, etc., é da vontade de Deus que tudo nos céus, na terra, poderes e autoridades estejam sujeitos a Cristo. Tudo, com exceção do próprio Deus, é claro. Paulo diz: ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Obviamente, mesmo aqui nesse texto que a gente leu de Davi, quando Davi diz que Deus tudo sujeitou debaixo de seus pés, se referindo à humanidade, né? Ele não quer dizer que Deus se colocou debaixo dos pés da humanidade para ela dominar sobre ele. Não é isso que Davi disse, e da mesma forma não é essa a aplicação que Paulo está fazendo aqui. Aplicando essas palavras a Cristo, muito embora toda a autoridade tenha sido dada nos céus e na terra a ele, Cristo, não está acima de Deus Pai. Não, ele reina em nome do Pai e não sobre o Pai. Ele faz a vontade do Pai e a vontade do Pai é justamente que ele reine até o momento em que todos os seus inimigos tiverem sido derrotados. Quando essa missão estiver cumprida, Cristo devolverá ao Pai o governo sobre todas as coisas. É o que Paulo diz no versículo 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Na era futura, portanto, Deus Pai reinará plenamente sobre tudo e sobre todos. Bom, para fechar essa segunda parte, eu te convido para parar um momento para processar tudo o que Paulo falou até aqui. Às vezes é difícil de acompanhar o que Paulo está falando, né? Se a gente não parar para digerir, né? Parar para refletir em tudo isso que a gente viu.
E é isso que a gente vai fazer agora. Paulo está falando aqui de coisas muito profundas, coisas do presente que a gente não vê com clareza e coisas também do futuro que ainda estão para acontecer. E, em suma, ele está falando do que em teologia é chamado de escatologia, que é o estudo, o ensino das últimas coisas, daquilo que vai acontecer entre a ressurreição de Cristo e a segunda vinda. E ele está fazendo isso, falando sobre escatologia, pressupondo uma outra doutrina que é muito importante e não fácil de compreender, que é a doutrina da Trindade. Mas é essencial que ela seja pressuposta e entendida para que tudo isso que a gente falou sobre a escatologia que Paulo descreve aqui, com todos os eventos que irão acontecer e onde que a ressurreição se encaixe em todo esse plano, é fundamental que a gente tenha uma compreensão adequada da pessoa de Deus. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, a gente vê com muita clareza que em todo o trecho que que a gente leu aqui, que Paulo pressupõe uma distinção de pessoas na divindade. E é somente com essa consciência que a gente pode entender o que Paulo quer dizer, por exemplo, com Deus Pai sujeitar o reino a Cristo e depois Cristo sujeitar o reino a Deus Pai. Né? Ué, Cristo não é Deus e o Pai, o Deus Pai não é Deus também? O que é isso que está acontecendo aqui? Bom, isso significa que na divindade existe uma distinção de pessoas. Cristo é Deus, mas ele não é o Pai. E o Pai é Deus, mas ele não é o Cristo. Há somente um Deus, mas são três as pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não sabemos dizer com todos os detalhes tudo o que distingue cada pessoa da Trindade, mas uma coisa é certa: existe uma distinção de realizações, de atos realizados por cada pessoa. Todas as ações realizadas por qualquer pessoa da Trindade são ações e realizações de Deus, claro. Mas cada pessoa da Trindade realiza suas próprias ações. Nós vemos isso com bastante clareza na obra de Cristo. Quem se fez homem, quem se encarnou, foi Cristo, não foi o Pai. Quem foi batizado por João Batista foi Cristo, não foi o Espírito Santo. Quem orou a Deus Pai dizendo: Deus, afasta de mim esse cálice, foi Cristo, não foi o Pai. Quem morreu na cruz foi Cristo, não foi o Espírito Santo. Ou seja, eu estou enfatizando aqui que Cristo é Deus, mas ele não é o Pai, e o Pai não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é Cristo. São três pessoas distintas que são Deus. Ou seja, Cristo é Deus, como Paulo diz lá em Filipenses 2:5 e também em outros lugares, mas ele não é o Pai e ele não é o Espírito Santo. Os atos de Cristo são atos de Cristo. Os atos do Pai são atos do Pai. E os atos do Espírito Santo são atos do Espírito Santo. E os atos dos três são atos divinos, porque Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Por que eu estou dando esse breve resumo da doutrina da Trindade? Porque assim a gente pode compreender melhor esse grande plano de Deus e esse modo de falar de Paulo, que Paulo usa para falar do plano de Deus. O que Paulo diz? Vamos falar sobre esse plano, começando da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Deus Pai deu a Cristo todo o poder e autoridade nos céus e na terra, de modo que, no presente momento, Cristo está reinando e governando sobre tudo e sobre todos.
Como a gente já disse, as ações de Cristo são ações de Cristo. É verdade que Cristo está reinando em nome do Pai, pelo poder do Espírito, mas o reino está nas mãos de Cristo. Pois bem, desde então, desde que ele assumiu o trono do universo, ele tem trabalhado em sua missão, que é salvar todos os eleitos de Deus Pai, conduzindo-os ao arrependimento e à fé por meio do Espírito Santo. Essa missão, ela inclui derrotar e destruir tudo aquilo que se opõe a ele, todos os poderes e todas as autoridades, sejam demônios, sejam homens. E ele tem feito isso. Não há nenhum poder que possa detê-lo nessa missão. Ele tem derrotado e continuará derrotando todos os inimigos dele, todos os inimigos de Deus. Quando o fim dessa era chegar, quando ele terá, então, agora ele está derrotando todos os seus inimigos, e no fim da era ele terá derrotado todos esses inimigos. E nesse momento restará apenas um inimigo a ser derrotado e aniquilado, que é a morte. Essa derrota da morte é justamente a vida eterna para os eleitos de Deus. Esse é o momento em que tudo estará sujeito a Cristo, porque não vai mais haver pessoas ímpias, não vai haver mais anjos caídos, não vai haver demônios, não vai haver nada que se oponha a Cristo. Então tudo vai estar sujeito a Cristo. Então, finalmente, Cristo terá cumprido a sua missão. E, nesse momento, Cristo se sujeitará a Deus Pai. E, já que tudo está sujeito a Cristo, então tudo estará sujeito a Deus Pai, que governará sobre tudo e sobre todos. Então é isso. É essa a leitura que Paulo faz do tempo presente e do tempo futuro. E é isso que ele está transmitindo para os coríntios. Então, a gente começou falando de ressurreição e Paulo justamente aprofunda aqui levando os coríntios a uma compreensão ainda mais aprofundada da realidade da ressurreição. Ele está dizendo, não apenas a ressurreição é uma realidade, como vai acontecer tudo isso dessa forma, dessa maneira, segundo este plano que Deus está realizando, e essas coisas que ainda estão para acontecer. E aí a gente termina aqui essa passagem em que Paulo reafirmou a ressurreição dos mortos. Agora, na terceira parte, a gente vai prosseguir para a nossa terceira e última parte, quando a gente vai falar sobre mais implicações decorrentes da negação da ressurreição dos mortos. Vamos lá para o próximo vídeo.